Chamar o pregador da noite, pastor Diogo. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está o teu ambiente de adoração? Vamos lá. Vocês que podem, abra sua Bíblia comigo no livro do apóstolo Paulo, livro de Romanos. Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Aleluias. Quando você achar o livro de Romanos, abra no capítulo de número 12. Quando você achar o capítulo de número 12, vai até o verso de número 2. Louvado seja Deus. Te amamos, Jesus, te amamos, te amamos. Romanos 12, verso 2. Às vezes a nossa mente ela fica vagando em alguns dilemas, em alguns problemas e vamos acarretando algumas coisas durante a nossa jornada. E a maioria das coisas, a qual às vezes trava as pessoas, é justamente a nossa vida financeira. E isso aqui não é um apelo de maneira alguma para você fazer alguma oferta ou algo do tipo, mas é sobre algumas travas que existem na sua mente, que precisa ser arrancada, precisa ser tirada. E para nós avançarmos, para quem está pedindo a resposta da parte de Deus sobre algumas coisas que acontecem na vida delas e por que é que não acelera, por que é que não avança, hoje Deus irá falar com você de maneira poderosa. Então esteja aberto, esteja atento para o que Deus irá falar, para o que Deus irá revelar na sua mente, no seu coração, amém? Estou com saudade de ouvir um glória de vocês. Desse jeito. Fique à vontade. Durante a mensagem, glorifique. Se quiser levantar a mão, levanta. Se quiser ficar de pé para adorar no meio da mensagem, fique. Mas aqui é um ambiente de liberdade. Nós tiramos esse tempo só para Ele. Nós tiramos a nossa quarta-feira e falamos assim, olha, vamos se reunir com os nossos irmãos lá e vamos entregar uma adoração perfeita ao Senhor. Uma adoração que o Senhor merece. É neste ambiente que você se esvazia, você fala, Senhor, toma tudo, pega tudo, me dê tudo. É desse jeito. Amém? Vamos lá, diz assim, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, fala comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até a vontade de Deus tem estágios, você já entendeu? Até a vontade de Deus tem processos. Até a vontade de Deus tem fases. E quando nós chegamos para Ele, não, senão eu vou pregar aqui. Vamos orar, coloca a Bíblia no teu assento. Vamos orar, ora por você nesse momento, coloca a mão sobre o seu coração. Então vou pregar com vocês em pé e aí vocês já sabem. O ambiente está fácil. Pode falar para o Espírito de Deus assim, estou facinho hoje, pode me pegar. Fica livre para Ele poder te pegar nessa noite. Fica livre para Ele poder te lavar. Fica livre para Ele poder fritar seus neurônios hoje para poder alinhar para a vontade de Deus. Derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor. Queremos te adorar, Senhor. Nos reunimos aqui com o nosso coração, com a nossa alma e o principal, o nosso espírito.
Nós estamos, Pai amado, dando uma ordem, Pai amado, a todo o reino das trevas nesse ambiente. Tudo que foi oferecido nessas encruzilhadas, tudo que foi entregue nessas casas, nesses lugares, nesses bairros, ó Pai. Nós estamos retirando toda a força do reino das trevas, toda a legalidade, toda a chave entregue, toda a liberdade dada ao reino das trevas. Nós estamos revogando pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Queima e arde como teu fogo nos corações, ó Pai. Nós não reclinamos, nós não retrocedemos, mas nós avançamos essa noite, marchando contra o reino das trevas, arrombando a porta do inferno, para poder saquear, resgatar. Libera, Senhor, teu Espírito sobre essa casa. Arde com o mesmo fogo que está queimando aqui em mim, com o mesmo calor que está envolvendo o meu corpo. Envolve a tua igreja, envolve a tua igreja, envolve a tua casa, Senhor. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Nós te amamos e nós gritamos que o Senhor é santo, 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 santo e poderoso. Santo e poderoso. Obrigado, Jesus. Aplaude e glorifique o Senhor, igreja. Glorifica Ele, glorifique enquanto aplaude. Glorifique. Aleluias. Aleluias. Podemos assentar. Toda vez que você tiver medo, toda vez que você tiver algumas indecisões no teu coração, se coloque de pé e aplaude e glorifique o Senhor. Eu desafio vocês a fazer isso, vocês vão ver o que é que irá acontecer. Nosso coração ele começa a ser tomado por uma adoração. E é nesse ambiente que nós podemos glorificar. Entenda, por mais que Satanás ele consiga obter todo o poder dado para ele aqui nessa terra, ele nunca mais terá o poder de adorar o Senhor. E isso é dado a nós. Ah, mas eu errei, mas eu fiz aquilo. Você pede perdão, você se arrepende. E Deus ele vem com a graça dele, ele vem com o poder dele, ele vem com a unção dele, ele vem com óleo que nos purifica, ele vem com o sangue do próprio Jesus e nos coloca de novo no lugar de filho, no lugar de adoradores. E aí nós fazemos o alinhamento diante e juntos dos anjos. E agora nós não sabemos mais se é o céu ou se é a terra, porque é como se tivesse um alinhamento dos dois. E quando nós elevamos o nosso nível de adoração, há uma expansão cerebral em nossa cabeça, aonde que vem como se fosse uma ventilação, mexendo em nossos neurotransmissores, mexendo no nosso córtex, e nós conseguimos enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, aquilo que não tinha saída, aquilo que nós estamos liberando palavras que não vai acontecer, por causa dos bloqueios, por causa das travas, ele vai sendo lançado para fora, porque o apóstolo Paulo ele libera uma palavra profética da renovação da nossa mente, para nós termos uma vida abundante. Não vos conformeis com este mundo. Está errado, nós não podemos simplesmente dizer está errado mesmo e vai melhorar amanhã. Não é sobre isso, mas é sobre nós profetizarmos, é sobre nós liberarmos decretos sobre as nossas vidas. Eu não aceito essa condição, eu estou aqui pronto para poder viver o melhor, eu estou pronto aqui para poder entender as mãos de Deus mexendo, movendo, arrancando, quebrando as cadeias. O apóstolo Paulo, dentro da prisão, juntamente com Silas, eles não eram loucos, e nem eram fanáticos, nem religiosos, mas eram filhos com uma intimidade diferente. É o que fez eles suportar a prisão e adorar dentro da prisão. E às vezes tem algumas prisões que nós criamos por causa da nossa incredulidade. Às vezes existem prisões por decretos do reino das trevas sobre as nossas vidas. E às vezes existem prisões que Deus permite que nós passamos para poder aumentar o nosso nível de fé. Para poder liberar nós para a próxima fase. E aí, de alguma maneira, nós não entendemos quando é para nós aumentar a intensidade de adoração, quando é para nós trazermos lenha e colocar no fogo, no altar. Nós retiramos todas as linhas como se nós estivéssemos fazendo uma greve para Deus. Como se nós apenas falássemos: Senhor,
eu estou triste. E como se Deus fosse uma mãe ou um pai inexperiente que ficaria comovido com as nossas lágrimas. Eu quero que você entenda, o que vai fazer você tocar no coração de Deus é você ter uma racionalidade. É você entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que quando você não entende, o maligno ele vem e rouba, ele vem e toma. Não é sobre nós fazermos por fazer, mas é sobre nós carregarmos esta unção, esta energia direcionada. Ter uma unção de Deus para cada coisa que nós vamos fazer. Como está escrito. Porque o Espírito do Senhor, Ele me ungiu para pregar e quebrar as cadeias e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele recebeu a unção do Senhor específica. Naquele dia ele atravessa o templo. Ele pega o pergaminho, ele desenrola e começa a dizer. Começa a dizer ali o que é que ele veio fazer. Ali ele está dizendo, eu recebi a unção para esses 3 anos, a qual eu atravessarei. Deus, Todo-Poderoso, se limitou a homem durante 33 anos, e foram 30 anos se preparando para 3 anos de ministério. E às vezes nós nos preparamos male para fazer alguma coisa, e quando nós não fazemos aquilo que nós queremos, e quando nós não somos chamados para fazer aquilo que nós somos preparados para fazer, nós se frustramos. E aí nós guardamos as nossas armas. E aí porque a nossa briga ela está sendo o quê? A nossa briga ela está sendo externa, quando na verdade nós precisamos ir e voltar para o nosso íntimo, para o nosso interior. E a primeira coisa que nós precisamos identificar é o nosso cativeiro mental. A primeira coisa que você precisa identificar em você são os cativeiros mentais. É aquilo que veio para a sua vida como uma verdade. Às vezes você ouviu a sua mãe falar, ou aquela pessoa a qual você conviveu, a qual você foi criado. Olha, dinheiro é coisa difícil. Dinheiro não é fácil de se ganhar. Quem nasceu rico, nasceu. Mas quem não nasceu rico vai estar sempre vivendo vida de escassez. E aquilo você pegou como uma verdade para você. E você criou aqueles bloqueios, você criou essas grades. E você foi repetindo ao longo do tempo. Dizendo, realmente a minha vida é difícil. Realmente quando parece, quando sobra alguma coisa é porque eu esqueci de pagar alguma conta. E você traz essas verdades para você. Quando tudo está dando bem, vai acontecer alguma coisa errada, tenho certeza. Porque é aquilo que você está projetando, o seu sentimento é esse sentimento, é um sentimento de escassez, é um sentimento de miséria, é um sentimento que te prende. E às vezes você pode falar 1001 coisas, você pode proclamar várias coisas, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é generoso, Deus que me abençoa, mas o seu sentimento é um sentimento que vai dar errado. E aquilo que você emana com o seu sentimento, ele tem um poder muito maior do que aquilo que você pronuncia. Porque às vezes com o seu lábio você está dizendo, não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Eu não vou usar minha boca para dizer que vai dar errado. Mas o seu sentimento está lá dizendo, não vai. Você vai quebrar a cara. Mais uma vez. O resultado é ruim. Sabe qual é a prova disso? Às vezes você está de boa e você recebe uma ligação. E é o número de alguém, assim você fala, meu Deus, essa pessoa está me ligando, é problema. Você já projeta todo o ambiente. Porque a sua mente ela está em cativo. Meu gerente me ligando uma hora dessa. Meu filho que saiu para tal lugar me ligando para uma hora dessa. E aí você começa a projetar o medo. Você começa a criar. Porque nós temos um poder criativo. Deus nos deu um poder criativo. Então toda vez que vier esse sentimento sobre você, é necessário que venha aquele pensamento e o sentimento de coisa ruim. Você diz assim, eu cancelo isso no nome de Jesus. Está me ligando porque é uma promoção. Está me ligando porque quer me dar um presente e vai perguntar alguma coisa. Nós precisamos mudar essa mentalidade miserável, a qual às vezes nós carregamos. E precisamos decretar, dizer, Senhor, eu preciso mudar a minha mente. E começar a reconhecer a verdadeira mudança. A mudança, porque enquanto nós estivermos focados no homem exterior, enquanto nós estivermos focados no nosso cansaço que nós estamos fazendo e nada acontece, o nosso homem interior, ele está lá sendo aprisionado.
com a mesma mentalidade. Às vezes, se você não mudar o seu interior, você vai ser só um personagem fora. E personagem, eles têm prazo. Personagem tem prazos. Tem pessoas que ficam no trabalho 5, 6 meses. E quando chega no trabalho é altamente agradável. Todo mundo gosta, mas passa-se um tempo, está todo mundo perseguindo ele. Por quê? Porque ele é um personagem. E o personagem, às vezes, ele demora entre 6 a 9 meses, alguns 3 meses. Outros têm ciclo de 2 anos. Conseguem manter aquela face, aquela pessoa agradável. Mas vai passando o tempo, tem problema de picuinha, tem problema de levar problemas que o outro não viu. Vocês estão comigo? E você tem que entender, tem que sondar o seu coração. Senhor, por que esses pensamentos? Porque às vezes você é alguém que tem uma perspicácia muito grande. O que é perspicácia? É uma capacidade de compreender e entender coisas que outros não compreendem. Só que às vezes você não leva isso para algo positivo. Às vezes você não leva isso para algo bom. Às vezes você leva para poder mostrar para uma pessoa, olha, você está com algum problema com juriscreudes? Eu não, por quê? Rapaz, ele passou te olhando de um jeito estranho, passou com energia assim sobre você, a pessoa nem tinha percebido aquilo. Aí aquela pessoa já fala, meu Deus, será que eu fiz o quê? Aí aquela pessoa agora passa a ficar estranha com o outro. Aí o cara fala, rapaz, não fiz nada, fulano de tal está me tratando mal. Aquilo que era para você trazer como bênção, já que você viu algo, você a orar, profetizar que todo espírito das trevas, que toda seta maligna seja quebrado ali em nome de Jesus. Agora você se tornou aquele que estava disseminando. Agora você foi aquele que levantou uma antena que às vezes nem existia. Às vezes a pessoa passou até olhando porque estava pensando em outra coisa. Mas você naquele momento você foi uma sementinha do capeta. Você não foi aquela pessoa que Deus usou como uma bênção, mas você agora foi alguém que foi usado para levar uma discórdia. Vocês estão comigo? E aí, se nada aconteceu ali, vamos lá. Se aquela pessoa, mesmo que ela olhou estranho, e ela se resolveu no íntimo, e agora você gerou uma discórdia, vem as famosas consequências. É aquele problema que dá lá que você nem entendeu. Diz, não sei por que não deu certo na minha vida. Não sei por que aquilo não está dando certo. Não sei por que aquilo está avançando na minha casa. Fulano de tal fez e deu certo, para mim não deu. Não sei por que aqui em casa fica uma doença atrás de outra. Não sei por que aqui em casa, quando alguma coisa... Porque e o nome disso são sementes malignas. São sementes. Mas é nesse momento que você tem que dizer, Senhor, eu declaro na minha vida um tempo diferente. Vou parar de ser essa pessoa que só vê coisa ruim em tudo e começar a ter uma visão profética, uma visão de vida, uma visão de saúde, uma visão que entrega as coisas de Deus. São essas coisas às vezes pequenas que nós temos dificuldade de entender. A Bíblia fala lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, que Davi, ele recebeu a incumbência de pegar a arca lá nos filisteus e trazer para Israel. E ele vai com a festa. A Bíblia diz que ele vai com 30 mil homens. E ali ele manda levar harpas, ele manda levar símbolos, ele manda levar flautas. E eles vêm em uma festa. Só que existia um jeito correto de carregar a arca. Mas naquele momento tinha um tempo de pressa, de urgência. Eu vou levar de qualquer jeito porque é necessário que a presença chegue. E quando fala da presença de Deus, ela não pode ser de qualquer jeito. Vamos lá. Não existe, eu vou te falar um negócio. Intimidade forçada é estrupo. Vocês me ouviram? Intimidade forçada é estrupo. Eu quero que você entenda. Tem que ter, vamos lá. Tem que ter relacionamento. Tem que ter relacionamento de verdade. Teve alguém que veio carregando a arca sem ter intimidade. E ali ele observou, era alguém perspicaz, era alguém proativo, era alguém servo. Ele gostava de ver as coisas corretas e de repente ele vê a arca, ele falou, rapaz, essa arca vai cair, eu vou ficar aqui próximo. Só que ele não tinha intimidade para tocar na arca. Ele não tinha intimidade para tocar em Deus, porque a arca representava a presença, o poder, a glória de Deus.
É por isso que eu digo para vocês. Tinha um ditado popular dizendo que de boa intenção o inferno está cheio. Porque a intenção era boa, mas não era para aquilo que ele foi chamado. Não é a intenção que vai movimentar o teu ministério. Não é a intenção que vai fazer com que as coisas sejam abençoadas na sua casa. Não. É um coração de intimidade de verdade. Não é usar só para coisas esporádicas, não. Eu preciso de ti, Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo. Eu preciso. Quando a arca foi tombando, ele foi tocar na arca. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu naquele momento e ele morreu. Sabe o que aconteceu, Davi? Opa! Se esse cara com um coração saudável, um coração que queria servir, ele foi morto na frente de todos. A Bíblia diz que todos ficaram amedrontados, todos ficaram atônicos, todos ficaram assim perplexos, ficaram assim, sem reação. Davi falou, não, essa arca não vai para minha casa. A Bíblia diz que Davi teve medo. Não, essa arca não vai para minha casa. Só que aí vamos lá. A arca estava na casa de Abinadab. Aí Davi sabe sobre um homem que tinha referência. Vamos lá. Davi não podia colocar a arca na casa de qualquer um. Tinha um homem que era referência. Tinha um homem chamado Obed-edom. Quem era Obed-edom? Obed-edom, ele era da tribo de Gate. Ele era um levita? Não. Ele era um israelense? Ele era um hebreu? Não. Ele era um filisteu. Ele era da mesma terra da cidade de Golias. Vamos lá. Deus não tem problema com geografia. Deus, ele procura coração. Ele procura coração, um coração ensinável, um coração que queira se comunicar, um coração apaixonado por ele. Como é que carrega essa tal dessa arca? É assim, você coloca, atravessa as madeiras nas argolas, e só os levitas podem carregar. Eles dão 6 passos e levantam o hino de adoração. Vamos lá. Então leva essa arca para casa lá, de Obed-edom. Deixa a arca na casa dele. E agora? A arca tinha terminado de matar um homem. Você ficaria nessa casa, você fecharia a porta e ia embora, ou você ficaria lá com ela? Me diz você. Aquela arca ficaram 90 dias na casa de Obed-edom. 90 dias na casa dele. Foi suficiente para Deus derramar uma bênção sobre aquele lugar. Foi suficiente para Deus abençoar a casa de Obed-edom e a família dele. Está escrito na Bíblia. 90 dias para mudar de vida. 90 dias para ter uma vida transformada. Ele veio da marginalidade, ele veio de um lugar de escassez, ele veio de um lugar aonde a miséria passava sobre a vida dele. Mas no dia que ele teve oportunidade, Deus entrou na casa dele e houve uma transformação, houve uma mudança, houve uma abundância do Senhor sobre a casa dele. Os costumes deles agora mudaram. Ele rompeu aquele homem que estava na escassez. Eu quero que vocês entendam aqui. Lá no palácio estava em crise. Estavam todos amedrontados. Tempos difíceis. Mas na casa de Obed-edom, o azeite jorrava. Na casa de Obed-edom, o pasto que estava na seca começou a ficar verde. Os animais começaram a ficar gordos e começaram a falar: ei, o que está acontecendo na casa do filisteu? O que está acontecendo na casa do gatita? O que está acontecendo lá naquele lugar? Sabe, é quando você carrega a presença e você precisa quebrar a mentalidade de escravidão. Se os seus pais não conseguiram, se as pessoas do teu passado não conseguiram, foram eles que não conseguiram. Existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a sua casa, existe uma promessa sobre você. Essa escravidão tem que ser quebrada. Tem que abandonar os hábitos de murmuração e de apego das coisas do passado. Às vezes você não murmura com a sua boca, porque são os atos de murmuração que nos prendem no deserto. Era 11 dias
do Egito até a terra prometida. 40 anos e morreram no deserto por murmuração. Você já sabe que murmuração é oração a Satanás, é você concordar com Satanás que Deus não está dando conta do recado e Ele não está sendo fiel na tua vida. Só que murmuração não faz só com palavras, vamos lá. Murmuração não é feito só com palavras. Às vezes o teu semblante é de alguém que não está bem porque Deus não está respondendo. Aí você começa a carregar uma atmosfera com você. Os seus ombros ficam pesados, dor de cabeça quase todos os dias. Você vai se alimentar mal, você vai dormir mal, você vai se comunicar mal, você vai ficar com o humor atingido, você vai começar a se tornar um cavalo ou uma cavala. Vamos lá. E aí quando você vê, meu Deus, essa prova, meu Deus, não tem nada, ei, vamos lá. Aí seu sistema imunológico abaixa, daqui a pouco vem a gripe. Aí daqui a pouco já está com a H. pylori no estômago e o bicho vai pegando. Estou passando uma fase. Não, você entrou em uma fase. Era só um problema pequeno que estava na sua unha e você fez descer para os seus dedos e foi para o seu braço e pegou todo o seu corpo de forma desnecessária. Porque você apenas culpou Deus de não fazer apenas um ato. Você fez que o vírus entrasse para toda a sua casa. Você fez que o vírus virasse para todo o seu corpo. Vocês estão comigo? É nesse momento que você tem que aumentar o seu nível de atenção. Para você não ser um murmurador diário. Para você não ser aquele que está carregando um peso desnecessário. Você não acredita que Deus ele vai fazer algo. Então você está como uma criança birrenta, batendo no pé, dizendo para ele que ele vai pagar se ele não fizer algo rápido. Coragem você não tem para dizer isso, mas suas atitudes estão revelando isso. A tristeza que você carrega, você está anunciando para o mundo que Deus está em falha com você. A preocupação que você está levando no teu semblante, você está pregando para o mundo que Deus não está sendo fiel na tua casa, que Deus não está sendo fiel com você, que Ele não está sendo digno de ser adorado, que Ele não está sendo digno de receber um sorriso e um semblante alegre de você. Você está dizendo, não está fácil, e Deus não está me ajudando. Você não vai falar isso diretamente, você vai dizer bem assim, estamos indo, né? Deus sabe todas as coisas, vai melhorar, né? Se falar ao contrário, piora, né? Você ainda está brincando com Deus. Vamos lá? Pergunta para a pessoa do lado, Deus está falando com você ou é comigo hoje? Quando você toma a decisão de consciência na sua mente, quando você toma essa decisão, você está dizendo o seguinte: eu não aceito mais só sobreviver. Eu não aceito destapar um buraco para cobrir outro. Eu preciso viver uma vida de abundância. Eu preciso viver uma vida entendendo que Deus ele é meu Senhor. Eu preciso descansar nele, não apenas no saldo positivo, mas até na escassez. Eu sei que ele é o Senhor, eu sei que ele é o provedor, eu sei que ele fará mais uma vez. Ele fará mais uma vez e quantas vezes forem necessárias, porque ele é o Deus, ele é o Senhor. Aí você glorifica ele, aí você adora ele, você levanta uma canção de amor para ele. Os caras, vamos lá. Jó todo desgraçado. Desgraçado, vou falar mais uma vez, não é uma palavra pejorativa, mas é a palavra ausência da graça, certo? Desgraça, nesse sentido. Vamos lá, tem que explicar, senão os irmãos escandalizam. Vamos lá. Estava com a vida toda miserável. Seu corpo cheio de úlceras, cheio de tumores. Na Bahia chama de furunco. É a desgrama, aquilo
embaixo do braço, o cara fica todo arqueado assim. Agora imagina no corpo todo. Depois de receber a notícia que os bois dele morreram, perdeu a fazenda, o camelo, o MST invadiu, derrubou tudo. O cara estava na miséria, na pindaíba. Aí a mulher dele vai lá e diz: ei, por que tu não amaldiçoa esse Deus? Porque aquilo estava incomodando ela, a fisionomia dele, o semblante dele. Rapaz, eles não entendiam, não cabia dentro da mente deles. Ô Jó, parece até que tu não amava os teus filhos. Ô Jó, parece até que... Mas Jó sabia de onde ele tinha saído. Quem tem identidade sabe de onde saiu. Ele sabia quem foi que tinha dado tudo a ele. Ele sabia o que é que ele fazia. Ele não estava em falta, ele não estava em débito algum. Ele todos os dias ia lá no altar do Senhor, entregava, colocava tudo, orava pelos filhos. Ele sabia que ele estava bem com Deus. Quando você sabe que você está bem com Ele, não existe coisas que vai influenciar a tua intimidade genuína. Pode tirar, pode tomar tudo. Aí ele vai lá e canta aquela música: como falaste uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar. Eita, mulher. Cara todo desgramado. Aí a mulher dele fica louca. Ou você pode ver que o diabo tirou tudo dele, menos a mulher. Falou: não, você vai ficar ali que você vai me ajudar nas horas que eu precisar. Mulheres, sejam sábias. Sejam sábias nos dias difíceis. Já matou tudo, mas não, essa daqui não. Essa daqui vai mais me ajudar. Vamos lá. Ô, glória. Cadê a mulher? Fala assim: aqui não, aqui é a mulher virtuosa. Provérbios 31, aleluia, glória a Deus. Deus salvou a minha vida, vai. Mas sabe, aquele cara está naquela pindaíba, aí vem 4 amigos deles. Os caras veio pregar para ele. Veio dizer para ele: Jó, que cara é essa? Você não está com cara de arrependido, você precisa se arrepender, você pecou, bicho. Você não tem como, você não tem pecado e a tua vida está a miséria do jeito que está. Você era um cara próspero, você era referência para nós. Todo dia de escassez nós víamos aqui e era você que nos ajudava. Como agora? Como agora? Você está passando essa situação. Esse cara era pregador. Você sabe quem é que prega sobre Jó? Eu já vi homens pregando sobre Deus, mas Deus pregar sobre o homem, rapaz, você tem que ter muita intimidade. Deus estava pregando para Satanás com a vida de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, homem fiel. Aí o diabo olha assim, coça a cabeça e diz: mas é fácil, né? Você tem dado tudo, cartão sem limite, carro do ano, só cavalo manga larga, os filhos tudo criadinho. Coisa linda, coisa fofa, aleluia. Aí Deus falou: rapaz, toca em tudo, até na saúde, só não na vida. Bicho veio que veio babando. Ele esperou Jó murmurar. Jó continuou íntegro, reto e adorador. Você está entendendo essa mensagem? Talvez esteja só uma coisa que não está acontecendo como era para acontecer. E você já está dizendo tudo. Satanás, não foi Deus que me deu, foi eu que consegui com a força do meu braço. Está dando errado só porque Deus não está me ajudando. Satanás, aqui fui eu, tudo eu aqui, ó. E você está certo mesmo. Está entendendo? Porque quando você sabe que foi Deus que te deu, é diferente. Você não fica abalado, não. Pode até mexer as estruturas. Às vezes o seu corpo vai sentir, mas a tua alma, o teu espírito não. Às vezes a diversidade, o corpo de Jó sentiu, a doença veio sobre ele, mas o espírito e a alma dele tinha identidade. Ele permaneceu. Esses são os dias de você permanecer. Esses são os dias de você ter consciência completa. Clame pelo favor de Deus. Tem autoridade espiritual. Se quebrante em oração. Quebra todo decreto de falência sobre a sua vida. Eu quebro todo decreto de falência, todo decreto de coisa que daria ruim.
Eu quebro todo esse medo miserável, toda maldição familiar que tenta paralisar o meu futuro. Eu estou paralisando isto, pelo nome de Jesus. Quando você libera esse nível, você vai ver que a atmosfera da casa de Obed-Edom é diferente. Você vai entender. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava com medo. É nesse momento que nós pedimos a Deus uma renovação da nossa mente. Renovação da mente por onde? Pela palavra. É lá que está o segredo de tudo. A gente está em casa, a gente pode fazer isso que a gente é ousado. Só tem... Quem leu um capítulo de Bíblia aqui essa semana, levanta a mão. Um capítulo. Oh, glória. Rapaz. Oh, glória. Bom demais. Esse é o segredo das coisas, está ali. Você não precisa pagar nada. Tem PDF, tem impresso, tem no celular, tem áudio no YouTube. Cid Moreira. Vocês estão ouvindo? Renovação da mente pela palavra. Pela palavra. Você não aceita, você fala: Senhor, eu preciso estar sintonizado com a tua voz, com os céus, com as tuas revelações, com o teu poder, com a tua glória. Eu preciso estar conectado o tempo todo contigo. É você entender que Ele é a provisão. É você entender. O versículo que eu mais gosto é, um dos versículos que eu mais gosto é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria? Ou falaria e não faria? Não. O problema está aqui aonde eu preciso modular o meu coração. Eu que preciso me encaixar no que Ele está querendo. Não é Ele que tem que se encaixar na minha escassez, no meu medo, nas minhas dúvidas. Mas eu que tenho que arrancar essas coisas que me travam, que me seguram. Eu tenho que colocar isso no altar. Eu tenho que reprogramar o meu pensamento, tirando aquilo que é crônico, aquilo que trava, aquilo que eu tenho certeza que vai dar mais uma vez errada. Tenho que trocar pela verdade que liberta. Tenho que trocar por Ele. Tem uma promessa, vai dar certo, já deu certo. E não é pensamento positivo, vamos lá. É fé, é convicção, é poder, é poder. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder, é loucura para o mundo. É aquilo que parece ser impossível. Quando você entende isso, que tem um objeto tão poderoso dentro de você, porque agora a arca não é mais um objeto externo. A arca agora está dentro de nós, a presença está dentro de nós, através de Jesus. O que foi que Obed-Edom fez? Ele reprogramou, ele reagendou a vida diária de toda a família dele. Precisamos se reorganizar aqui. Precisamos centralizar a nossa vida diante da arca da aliança. Precisamos se prostrar, precisamos permitir que ela tenha acesso ao nosso coração, ao nosso íntimo. É você deixar a presença de Deus ter acesso aos lugares mais extremos do teu coração, aos desejos mais sombrios da tua alma. É dizer: vamos lá, eu continuo sendo humano, mas a presença, ela tem que modular todas as minhas vontades. Ela tem que modular todo o meu querer, toda a forma de eu pensar. E dentro desse parâmetro, você vai sendo reconstruído. Por quê? Você começa a alimentar a fé. Aquilo que estava sendo comprometido agora, você está alimentando a sua fé para que haja uma mudança. Como? Você vai ter que às vezes agir. Tem algumas coisas que você vai ter que esperar.
Nós liberamos decretos, sim. Mas tem algumas coisas que nós vamos precisar esperar. Porque às vezes tem alguns recursos que eles estão escassos. E aí nós vamos ter que esperar que esses recursos eles chegam. E a maioria das vezes que os recursos não chegam é porque quer dizer que Deus não está no negócio. Vamos lá? Aí eu preciso saber por que esses recursos não chegaram. Mas como assim, pastor? Um dia ele mandou Elias para o ribeiro de Querite. Ele não disse, Elias, vai lá que depois eu vou resolver, não. Ele falou o quê? Elias, vai que eu já dei ordem aos corvos. Ele promoveu primeiro. Tudo que Deus ele entrega para a gente, Ele promove, Ele faz. E é exatamente isso que nós precisamos entender debaixo de palavras proféticas. Só teve uma vez que ele promoveu, que ele fez depois. Por quê? Quem foi? O próprio Elias. Ele foge. Ele foge. E ele vai se esconder dentro de uma caverna. Então Deus acorda ele. Naquele momento, Deus faz um pão para ele comer e se alimentar. Porque ele estava em desobediência. Deus fala, ei Elias, o que é que você está fazendo aqui? Quem te mandou você vir para essa caverna? Interessante que ele mandou Elias para Querite, ele mandou Elias para Serepta, ele mandou Elias para o Monte Carmelo, mas para aquela caverna ele não mandou. E tem um momento que nós atrasamos os projetos de Deus. Deus tem pressa? Não, Ele não tem pressa. Pressa é a qualidade de quem está atrasado. Deus não tem pressa. Alguns momentos Ele vai ter que agir com urgência, porque nós atrapalhamos o projeto dEle. Aí Ele vai lá e fala, tá bom então, tu não quer vir não? Tem um cara que está cheio de desejo. Tem um cara que está orando, tem um cara que está pedindo, tem um cara que está clamando. Eu não sei qual era a oração de Obed-Edom, mas ele era conhecido. Eu não sei qual era o nível de adoração daquele homem, nos dias mais sombrios e escuros, nos dias mais tenebrosos. Deus entra com provisão. Deus mexe com as estruturas. Vai, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou de uma terra diferente, mas se o Senhor achar graça em meus olhos, muda a minha história. Aí Deus olha, a minha presença vai entrar na tua casa. Não precisava usar colocar a mão, não precisava usar morrer. A arca pararia ali, porque se tiver propósito, Deus para tudo. Eu quero que você entenda. Se tiver propósito, Deus para tudo. Trava tudo, não. O meu filho vai ser beneficiado, porque eu decretei uma palavra dele. Isso aqui é demais. Uma palavra dele. A Bíblia diz que tem um período aqui na Bíblia que ele volta à terra um dia. Você consegue entender? E você para ver as ciências feitas muitas das vezes pelos ateus. Eles param para estudar a terra e na terra falta um dia. Pode pesquisar. Pode pesquisar. Você está entendendo? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dê ordem àquele monte, para que ele mude de lugar. Rapaz, o que fizeram com a fé da igreja? O que fizeram com a fé da igreja? Estamos atribulados e preocupados com coisas tão banais e supérfluas, não acreditando no que Deus vai fazer. E tudo que nós queremos às vezes é dar uma chave de braço nele, fazer campanhas, fazer jejuns, enterrar frango, acender vela. É quase isso. É quase uma macumba gospel para que as coisas aconteçam para a gente. A gente quer usar todos os artifícios possíveis, menos fazer o que ele está pedindo. Menos. Queremos fazer barganhas, queremos comprar coisas. Queremos colocar artefatos. Queremos pintar a arca
colocar a arca em cima do carro de boi, está com o som tocando, está com a flauta, está com o símbolo, está todo mundo em festa, mas não está em conformidade com o que ele está pedindo, não está andando do jeito que ele está pedindo. A arca não anda em cima de carros de boi. Cadê os adoradores de verdade? Obed-edom, 90 dias, tudo mudado, tudo transformado. Sabe o que ele disse? É o seguinte, vamos lá. Vai para onde a arca? Vai para onde a presença? Está indo para o templo. Eu vou servir o templo. Ele passou a servir, ele e a família dele falou, tá bonito, a casa ficou legal, mas sem a presença eu não pretendo ficar aqui. Sem a presença eu não vou ficar aqui. Eu não sei viver mais longe da presença. Eu não sei viver mais longe da presença. Para mim nada tem valor. O importante não é o desfrute das gramas verdes. O importante não é o mar. O importante não é o rio, não é a água. O importante não é a viagem. O importante é a presença. Para onde a presença está indo. Cadê você que se preocupava com a presença? Cadê você que só queria a presença? Cadê você que queria chorar aos pés? As bênçãos eram a consequência. Mas o que você queria mesmo era a presença, era permanecer lá, era ficar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos manter a adoração depois do trágico resultado da morte de Uzá. Nós vamos continuar adorando. Eu não vou ter medo da presença. Eu não vou ceder, eu não vou deixar paranoias, eu não vou deixar ideias entrar na minha mente que Deus quer me matar, porque Ele é um ser amável, cheio de amor. Ele não quer me matar. Se Ele quisesse era... Nem Satanás quer te matar. Por quê? Porque você morto não tem mais utilidade. Ele quer deixar você como uma marionete, cheio de medo, te levando para todos os lugares que Ele quer, porque a disputa dele é contra Deus, e Deus diz que aquele que nasce de novo é como um vento que não sabe para onde vai nem para onde vem. Só que é Deus que está guiando, não é os espíritos que te deixam com medo. Vocês estão comigo? É nesses dias que você tem que adotar os princípios. Princípio de servi-lo. Vamos lá? Vamos lá? Já estou terminando já. Buscar oportunidade para resolver os problemas com os valores reais. Eu estou disposto a resolver. Eu não quero paliativos. Eu não quero estar bem agora, sabendo que amanhã o problema vai voltar, não. Eu quero resolver isso aqui. Eu quero mudar a chave. Para isso eu vou sentar, para isso eu vou respirar. Para isso eu vou entender o que está acontecendo. Porque não é sobre eu obter uma resposta hoje, mas é sobre eu entender como eu estou amanhã. Compreender a verdadeira natureza da riqueza natural. Entender quem é o promotor, quem é que está promovendo, quem é que está fazendo. O servir o próximo. Você ser o generoso. É sempre você ter para poder fazer, para poder ajudar. É sempre você, vamos lá. Você está cansando porque está ajudando uma pessoa. Como Deus vai poder trazer para você bonança para você ajudar vários? Se só uma pessoa está sendo suficiente para dizer que está extraindo a tua energia, que está te acabando. Se você um dia pediu condições para você sustentar, se você um dia pediu a Deus condições para você fazer. Vocês estão comigo? Vamos lá, vamos lá. E agora, o que é que eu prego para vocês, hein? Vamos lá. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aprendemos muito moeda de troca. Porque quem é o merecedor é eu, não é você. Eu não quero você de maneira alguma pegando carona na bênção que o Senhor está me dando, porque a bênção é minha. E o princípio da adoração
é você conseguir ajudar em multiplicidade. Vamos lá? É ajudar quem não merece. É ajudar quem não quer muitas das vezes. Porque isso não vai te ferir a nada. Porque você sabe quem é que proveu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você não contabiliza. Igreja, a melhor coisa do mundo é você conseguir fazer coisas e não contabilizar. Eu ajudei. Porque a Bíblia diz, é nisso que o versículo se encaixa. O que a mão direita faz, a mão esquerda não vê. É nisso. Às vezes eu vou te falar, isso não é como meritocracia não. É como desapego mesmo. Ô pastor, lembra aquela vez que você me ajudou assim, assim? E eu vou lá, busco na mente. Eu não acho, não lembro. Eu falo, Deus, obrigado, tu és demais, Deus. Porque aquele que faz esperando está pronto para cobrar. Está pronto para poder jogar na cara. Não fez por honra, não fez por adoração. Fez porque já fez esperando. Ô Deus, olha, você viu, eu comprei uma pipoquinha de R$3 no sinal ali, agora o senhor tem que me abençoar, viu? Eu comprei a paçoquinha de R$2. Agora eu quero ser abençoado. É miserável. Oh Deus, estava todo apertado, desgramado, e mesmo assim eu dei o dízimo. E esse mês, olha como está tudo apertado. Não sei não. Aí, tô apertado, não estou bem, mas eu vou dar uma passadinha aqui no Mercado Livre. Shopping, como é? Não para na porta lá, Judas Crânio, entregador. Não, mas estava na promoção, era só R$5. Já ouviu aquele ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo, meu amigo. De 5, 30 e 40 que você tem parcelado 10 vezes, aí quando você vai ver o seu cartão, tem 2.000, 3.000 de parcela, só de besteira que tu comprou, que não está lá. Vocês estão comigo? Vamos lá. Tu não tem sido fiel, Deus. Desinstala esse aplicativo então aí, miserável. Já que tu não sabe usar, vamos lá. Vamos lá. Você tem que sacrificar algumas coisas. O altar da ansiedade. Vamos lá. Vamos lá. Temos que sacrificar o altar da ansiedade. Interceder de forma genuína. Deus, a minha casa é próspera. E eu estou dando prioridade a algumas coisas aqui. Eu estou reorganizando a minha vida. Obed-Edom, eu quero que você entenda, ele não foi atrás da prosperidade, a prosperidade foi para a casa dele. Ele não mudou de trabalho, ele mudou de atitude, ele mudou de mente, ele mudou de ação. Porque eu conheço pessoas que é próspera com R$2.500 ou 2.000 de salário, e eu conheço pessoas que recebem 15.000 e andam na escassez. Porque não é sobre quantidade. Como você consegue? Meu Deus. Vou te falar um negócio. Eu recebia, na época, 4, 5 salários, e minha mãe recebia 1, e às vezes eu pedia dinheiro emprestado a ela, eu ficava doido. Como é que ela... Você consegue entender? Você consegue entender? Vamos lá. Mas como assim? São princípios. São princípios. Hoje a velha está com 3 casas e construindo mais uma na praia. Você consegue entender? São princípios. Vamos lá. A prosperidade, eu vou te dizer, ela é um espírito. É quando você não reclama, é quando você entende que Deus é um Deus provedor.
Você não precisa bater cabeça igual um louco, não. Adore. Você vai bater meta antes do dia 15 do mês. Vão querer dobrar a meta de todo mundo da empresa por sua culpa. É um coração de adorador que quebra todas as coisas. É tirar o conforto da casa só para poder entender que tem uma presença mais importante lá. Vamos embora. Vou fechar esse negócio aqui que eu não fui nem na metade da mensagem. Mas senão, quero falar algo para vocês nessa noite para a gente ir embora. Deus, ele queria tirar o povo do Egito, ele tirou. Mas ele não tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Deus não tirou do mundo para você morrer em um banco da igreja sem ter referências e viver tempos de verdade, de intimidade. Vou repetir mais uma vez. Deus não te tirou das baladas, não te tirou do mundo de curtição, de algumas rodas, só para você vir aqui nas quartas, no domingo e dizer que é crente. Ele quer intimidade. Ele quer uma extensão do poder dele na tua vida para você tocar em pessoas. Para você liberar decretos sobre a vida de pessoas. Um abraço teu que cura até câncer. Um simples Deus é fiel na vida de alguém e relatórios mudar. Diagnósticos mudar. Deus nunca tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Quem entendeu isso, chegou na terra prometida. De mais de 6 milhões aproximadamente, contando homens, mulheres e crianças. Só 2 entrou na terra prometida. Meu Deus, isso é assustador. E Deus falou, vou escrever tudo na Bíblia para que o meu povo entenda e viva dias diferentes. O que é que a gente faz? Se coloca de pé que eu quero orar com vocês. Deus é fiel.